Olá, meu nome é Pablo Vilaça, sou crítico de cinema e diretor do site Cinema em Cena, e eu vi o último filme da série Harry Potter, Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2. Em primeiro lugar, sobre a série de modo geral, é impossível ignorar que ela já se tornou um dos grandes marcos do cinema. E eu não gosto muito de fazer esse tipo de hipérbole, não. Dizer que é uma das maiores da história do cinema, etc. Eu não gosto de fazer isso. Mas, nesse caso, é meio inevitável até pelo fator histórico. Porque nunca nós tivemos a oportunidade de acompanhar uma série que foi desenvolvida ao longo de toda uma década, contando uma só história, e durante a qual a gente pôde testemunhar não só o crescimento físico mesmo do seu elenco, desde de pré-adolescentes de 11, 12, 13 anos até adultos, mas também o seu crescimento como artistas, um crescimento artístico desse elenco. Então, só nesse sentido, é impossível negar que a série já se tornou um marco na história do cinema. E também pelos seus próprios méritos, como eu falei, narrativos, por contar uma história muito bem amarrada, muito bem construída, com paciência ao longo de uma década, com 8 filmes que trouxeram vários diretores, várias visões diferentes, e mesmo assim, apesar dessas visões diferentes, ela conseguiu manter uma coesão na sua linguagem, na sua temática, apesar de claramente haver um amadurecimento do tema e uma atmosfera cada vez mais sombria dos filmes. Então, nesse sentido, a série é memorável, é impossível negar isso. É triste até ver a série chegar ao fim, porque realmente é um esforço artístico, de produção e comercial também, fabuloso, fabuloso, fabuloso. Para a série, 5 estrelas em 5, indubitavelmente. Para o último filme, um pouquinho menos. O último filme é um ótimo filme, não se preocupem, é um ótimo filme, é um filme coeso, é um filme forte, é um filme muito bem amarrado, mas que tem alguns problemas que são inegáveis, que eu vou abordar com mais detalhes na crítica escrita, mas eu vou falar aqui também de maneira mais breve. Em primeiro lugar, os pontos positivos. O filme, do ponto de vista de produção, como não poderia deixar de ser, é impecável. Os efeitos visuais, a direção de arte são de tirar o fôlego, são realmente a escala da produção é fabulosa, mas também a sua escala narrativa, as decisões do David Yates, o diretor do último filme, na hora de contar essa história. Uma das coisas admiráveis, por exemplo, que eu achei, é o fato que nós estamos tratando do último filme da série, o clímax, em que todo mundo está esperando ação contínua, e ele ainda assim tem coragem de adotar um ritmo mais pausado em vários momentos para contemplar os resultados das ações dos personagens. Não é aquela ação descerebrada em que morre gente, explode coisa e ninguém parece nem notar o que aconteceu. Não, eles param, observam, recebem o choque, processam esse choque. Então ele consegue manter, mesmo nessa dimensão fabulesca da série Harry Potter, essa dimensão grandiosa, fantasiosa, ele consegue manter uma escala humana através da reação dos personagens. Isso é muito admirável, muito admirável. E para mim é a grande virtude. Por exemplo, em vários dos momentos da batalha final, não vou revelar nada de importante, obviamente, mas que em Hogwarts, como está nos trailers, todo mundo sabe disso, 90% dos diretores pediria para o compositor investir em uma trilha bombástica, uma trilha de ação, uma trilha emocionante. E o David Yates vai no caminho oposto. É uma trilha melancólica, porque é triste ver aquilo acontecendo a Hogwarts. Então, esse tipo de decisão, ele se preocupar com a escala humana em vez de com a ação, com o impacto, com o espetáculo, é uma coisa admirável mesmo no filme. Mas o que também acaba resultando em algum dos problemas, e que talvez seja o principal problema do filme, que é justamente talvez uma falta de impacto emocional em alguns momentos em que esses eram esperados e até mesmo desejados. Sem citar nada específico, mas as mortes, que obviamente é claro que tinha que morrer gente, elas falham, com exceção de uma ou duas, em provocar o impacto que elas deveriam e mereciam provocar. Talvez por não querer apelar para o melodrama, o David Yates foi muito na direção oposta. Então as mortes não provocam, a maior parte das mortes não provocam, mesmo de personagens importantes, não provocam o impacto emocional que talvez pudessem provocar.
Mas, enfim, é uma decisão consciente do diretor, obviamente. Não se pode nem dizer que é uma decisão errada, mas que ela tem o seu preço, que é justamente essa um pouco de frieza, de distanciamento excessivo emocional do filme. E por ser o último filme, a gente espera um pouco desse impacto que falta. Ah, Há também alguns problemas do ponto de vista de trama, alguns furos aqui e ali, algumas explicações que não são dadas e que acontece de maneira mais rápida. Quem não lê o livro certamente vai ter problema de descobrir onde veio isso, de onde surgiu isso, aquele objeto que tinha desaparecido, ele voltou como é que isso aconteceu. É, e o filme ele tinha que se resolver isso sozinho, sem depender de um conhecimento prévio dos livros. Então ele também tem esse problema. Mas de modo geral, é um filme que funciona muito bem, é um filme que cria uma atmosfera sombria, pesada, de tensão. É um filme que nos faz importar pelos personagens, que mostra pra gente o impacto que Harry Potter e os seus amigos estão sentindo com todos aqueles acontecimentos. Nós nos importamos com os personagens, com o destino dos personagens. A resolução, o desfecho do filme é um desfecho, aí sim, emocionalmente satisfatório. Né? O epílogozinho, que eu não vou dizer nada mais específico, mas é satisfatório. E uma única coisa sobre esse epílogo que eu vou contar também sem ser específico, não se preocupem. A maior parte dos diretores, quando a gente considera que são 8 filmes que se espalharam em 10 anos num universo absolutamente fantasioso, não resistiria em encerrar a saga, a série, com um plano aéreo se afastando daquele mundo, para se despedir do mundo e mostrando ao mesmo tempo a escala daquele mundo que está sendo deixado para trás. Eu esperava ter isso, confesso. Um último plano em que a câmera fosse se afastando e mostrando Hogwarts, mostrando o Beco Diagonal, mostrando a casa dos Weasley, Londres, e se afastasse, meio que se despedindo daquele universo. Era quase que inevitável isso. E o David Yates, mais uma vez, surpreende por ir ao contrário e terminar o filme próximo aos personagens. E ele prova com isso que ele entendeu que o sucesso da série se deve não ao fato só daquele universo fantasioso e imaginativo, mas pelo envolvimento pessoal que provoca, que ele estabelece entre o espectador e aquelas pessoas. Então terminar a série no rosto dos personagens, em vez de no mundo fantasioso dos bruxos, mostra a inteligência do David Yates e mais uma vez pode não provocar o impacto que a gente poderia esperar, mas para a série é o desfecho perfeito. É um ótimo filme. É um ótimo filme e uma série maravilhosa que dá a pena ver indo embora. Um grande abraço e bons filmes.